Estamos numa época do ano onde as pessoas costumam comemorar o Natal, os solstícios, né, seja de inverno ou de verão, dependendo de como você conta a roda do ano. E, no geral, essas comemorações são associadas a uma ceia mística. Dentro do cristianismo, que é a religião que predomina no Brasil, também encontramos uma outra ceia mística, que é a Santa Ceia. Dizemos logo de cara que ela não está associada ao Natal, mas à Páscoa. Mas nós resolvemos trazer esse símbolo da Páscoa para este momento, para que a gente possa também refletir a respeito dos ensinamentos que vamos encontrar associado a esta ceia mística. E nós já começamos esse vídeo fazendo um disclaimer. Existem uma série de simbolismos dentro da Santa Ceia, inclusive tem um afresco pintado por Da Vinci, obviamente muito tempo depois, que também traz outros simbolismos próprios da arte. E aqui nós podemos analisar por vertentes esotéricas diferentes, digamos assim. Nós temos o esoterismo cristão, que traz ali os seus simbolismos. Nós temos também o judaísmo místico, ou Kabbalah, que também traz simbolismos que podem conversar com o esoterismo cristão, mas que não necessariamente vão falar a mesma coisa. De qualquer maneira, independente daquele que você escolhe para analisar, existem coisas que estão presentes na Santa Ceia, e talvez a primeira delas seja que a Santa Ceia representa a jornada do ser manifesto. Ela representa a jornada de todos nós na manifestação, ou seja, é o nosso processo de divinização, é o processo de percepção de que nós somos Deus, de contato com esse sagrado. E nós fazemos isso através dos ciclos, através dos processos que nós passamos constantemente. Vale lembrar que a manifestação é transitória. Então, esse processo de conhecimento do que é o sagrado se dá na prática através da execução de uma série de ciclos na nossa vida. Nós podemos entender esses ciclos no nosso dia a dia mesmo, nos trabalhos que nós fazemos, nas coisas que fazem parte da nossa vida, e também nos processos de conhecimento, de morte e renascimento que acontecem dentro de nós constantemente. E falando sobre ciclos, cada um desses apóstolos, que obviamente fazem parte da Santa Ceia, representam, dentre várias outras coisas, um ciclo do ano, um mês específico do ano, e a gente pode desdobrar e falar que eles representam uma letra hebraica, uma parte do corpo, enfim, uma infinidade de simbolismos, como eu comentei anteriormente, mas cada um deles vão trazer aspectos específicos relacionados a esse ano que vão nos possibilitar conhecer quais são as energias, quais são as práticas que nós precisamos executar para estarmos, digamos, desenvolvendo o aspecto que aquele apóstolo levanta. Em última instância, a Santa Ceia, como um símbolo mítico, fala do que há dentro de nós. Então, todos os elementos que estão ali presentes são partes integrantes de nós, são partes que nós precisamos harmonizar para chegarmos ao que nós entendemos como a unidade. É a multiplicidade caminhando para a unidade. Só fazendo um adendo, né, ou acrescentando algo isso que o João falou, caso você tenha se interessado sobre essa representação dos apóstolos com os meses, com as letras, o Pedra de Afiar lançou um livro, já tem um tempinho, chamado A Psicologia de Jesus. Você encontra no nosso site pedradeafiar.org. Lá você vai ter a referência certinha do o que cada discípulo desse representa como mês, como ano, como parte do corpo, dentre outras coisas que você também vai achar bem interessante. E não tem como falar de Santa Ceia sem, obviamente, lembrar do seu momento que é o momento mais emblemático, né? É o ápice, né? Que é justamente o momento onde Jesus, ele consagra o pão e ele consagra o vinho, né? Ele transforma esse pão e esse vinho na sua própria carne, no seu próprio sangue. Esse momento ele é tão emblemático que ele, obviamente, se repete constantemente nas nossas vidas, né? Qualquer pessoa que já esteve numa missa percebe que o padre, no momento da comungação, ele imita Jesus naquele momento, né? Ele imita essa transformação, né? E o que esses elementos estão trazendo para nós? E é importante lembrar que quando Jesus ele faz essa consagração, né? Ele transforma esses elementos no seu corpo e no seu sangue, ele não está transformando eles de maneira literal, né? Aquele pão não deixou de ser trigo e virou carne,
aquele vinho não vai ter gosto de sangue. Eles continuam sendo pão e vinho na sua estrutura física, na sua estrutura densa. Porém, eles já deixaram de ser pão e vinho na sua estrutura mais essencial. O nome que a gente dá para isso é transubstanciação. Ele mudou a substância da qual aqueles elementos faziam parte. É como se a gente pudesse entender que a gente está falando de uma coisa macro representada por questões micro, né? Eu posso pegar um exemplo aqui bobo agora e falar dessa caneca. Essa caneca, ela faz parte de uma ideia maior que a ideia de caneca em si. Ela faz parte de uma substância maior que a substância de caneca. E aqui nós temos 3 canecas diferentes, com aspectos completamente diferentes, mas todas elas fazem parte dessa ideia, dessa substância de caneca. Se eu quebrar essa caneca, eu não vou ter várias canecas. Eu não vou ter cada pedacinho dessa caneca não vão representar uma caneca em si. Pelo contrário, se eu quebrar essa caneca, eu não vou ter nenhuma caneca, porque ela vai ter sido destruída. Só que quando Jesus ele parte o pão, ou seja, ele parte o seu corpo, se aquele fosse de fato o corpo dele, ele estaria destruindo aquele corpo. E cada apóstolo teria no mínimo recebido um pedacinho dele. E não, cada apóstolo recebe o corpo de Jesus por inteiro, ele recebe o corpo de Cristo por inteiro. Por quê? Porque ele não está recebendo de maneira física material, mas sim de maneira física substancial. É a substância na qual aquele elemento foi transmutado, na qual aquele elemento foi transformado. E isso é muito importante, por quê? Porque o momento da ceia é um momento de comunhão. É um momento, e a gente pode entender esse momento de comunhão como um momento de comunhão entre todos os apóstolos, e é verdade, porque, como João bem disse, os apóstolos como um todo, eles representam essa totalidade fragmentada, eles são um ciclo inteiro, porém um ciclo inteiro fragmentado, e ali eles estão comungando, ou seja, eles estão se unindo entre si, eles estão fazendo com que aquela massa de 12 elementos se torne um único elemento, e eles estão se comungando com a divindade em si. É uma comunhão horizontal e vertical. Essa comunhão vertical se dá justamente através da Eucaristia, que é o momento onde eles vão receber dentro deles o corpo e o sangue de Cristo. Ou seja, eles vão receber dentro deles a própria divindade, o próprio sagrado. E eles vão entrar na graça desse sagrado. Eles vão ser agraciados, ou seja, eles vão ser contemplados por esse Deus, por essa divindade, e eles vão se unir. Eles vão se tornar, a partir deste momento, unos com essa divindade. É muito importante aqui fazer um disclaimer para encerrar esse raciocínio, que não é porque eles se tornam unos com a divindade naquele momento que isso é ad infinito, né? Ad eterno. Não. Eles precisam, como o próprio João falou, eles encerram um ciclo. E a partir do momento que eles comungam e que eles se unem à divindade, se tornam a divindade, eles iniciam um novo ciclo. E esse novo ciclo também vai precisar ser sacralizado. Ah, mas como assim? Mas ele já não iniciou sacralizado? Como ele vai precisar ser sacralizado? Porque a gente tem que entender que essa sacralização, ela vai se dando de maneira constante e que ela é relativa, porque nós somos seres relativos, nós estamos na materialidade, nós estamos o tempo inteiro encerrando ciclos e iniciando ciclos novos. Então, sempre que a gente iniciar um ciclo novo, a gente vai precisar passar por determinadas etapas que a gente já passou antes, de maneira diferente, de maneira talvez mais elevada, mas a gente vai precisar passar por essas etapas. Então, é por isso que, dentro das tradições, vamos dizer, das tradições cristãs, você comunga várias vezes. Por quê? Porque essa comunhão é como se fosse uma reafirmação. É uma realiança que você está fazendo. É uma reafirmação de que você está fazendo dessa sua capacidade de se unir e de manifestar esse Cristo, de manifestar esse sagrado dentro da sua vida. Essa ideia do ciclo ela é muito importante porque a gente vai abarcar uma série de outras questões. Como o Patrick muito bem disse, essa questão da união, da eclésia, dessa junção para criar dentro de nós uma igreja, um lugar santo onde você vai estabelecer a sua pedra para que a divindade se manifeste. Nós vemos a manifestação de forma isolada, de forma, a gente está no mês tal, a gente está no mês tal, a gente está no dia tal, a gente está na semana tal, a gente está no ano tal, a gente vê essas coisas de maneira isolada. A Santa Ceia, como o Patrick disse, você tem essa união desses 12, desse marco temporal, transitando ao redor da própria divindade, representada pelo Jesus. Nós teríamos, na verdade, 13 elementos ali dentro, porque são as 12 partes do ciclo girando ao redor
desse Deus central, que vai trocar com cada um de nós essas partes. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que dentro dos nossos processos, nós temos etapas. Cada um dos discípulos, assim como cada mês, como cada signo, como cada parte do nosso corpo, vai representar um aspecto da nossa vida que a gente deve preparar para encontrar o divino. Nós precisamos, dentro dessas práticas temporais, nos prepararmos para que, quando chegar nesse momento de apoteose, a gente possa de fato comungar, a gente possa pegar esse corpo, pegar esse sangue e trazer para dentro de nós. Porque o nosso aspecto do corpo, o nosso aspecto do sangue, já foi purificado através dessa prova do tempo. E aí, por final, a divindade pode de fato se manifestar em nós. Ele é um processo contínuo. E aí você fala, por que o mundo é transitório? O Patrick disse isso. E a gente precisa fazer continuamente. Porque dentro do arquétipo, ou melhor, dentro do template da divindade, a divindade ela é divina porque ela cria coisas, ela cria o universo, ela cria todos esses aspectos. Então, quando eu harmonizo as coisas dentro de mim e a divindade pode se manifestar, ela se manifesta com um intuito, o quê? Criar o próximo ciclo. Então, o próximo ciclo é um ciclo criado pela divindade que está habitando em mim. Esse ciclo ele vai ser basilado numa pedra, podemos utilizar o simbolismo de Pedro nesse sentido, vinculado ao mês de Tishrei, e você vai ter esse processo onde eu vou fazer o sacrifício inicial para que, através desse sacrifício, eu possa percorrer todo o ciclo, todo esse deserto que ainda está por vir. Eu sair desse aspecto material, essa minha saída do Egito, para que eu possa peregrinar pelo deserto e encontrar a terra prometida novamente, porque eu estou neste momento nessa terra prometida. Então eu preciso criar este processo. Quando a gente não entende essa união ao redor do sagrado, a gente leva uma vida de cotidiano. As coisas vão acontecendo e a gente não percebe, a gente não se prepara para aquilo que nós devemos fazer, para realizar a eclésia dentro de nós. Quando nós comungamos com o vinho e com a carne, né, com o sangue e com a carne, né, com o vinho e com o pão, nós estamos simbolizando também que o nosso sangue, a nossa carne, são o sangue e a carne divina, porque nós nos tornamos deuses naquele momento. Nós podemos dizer, tal qual Jesus, no mito cristão, que eu e o Pai somos um, porque eu faço a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que você crie um novo mundo, dê continuidade a esse processo criativo, criador, que ele começou lá atrás, no Gênesis. Nós, por sinal, também temos um livro falando sobre isso, ele vai estar aqui na descrição e você pode encontrar no nosso site. Então, todo esse processo, ele é importante. Nós devemos olhar para Judas, que geralmente é visto como o traidor, né? Na tradução correta do grego, seria aquele que o entrega, né? Ele representa o mês de Elu, que é um mês de luto, no qual você está querendo se purificar. Por que você está querendo se purificar? Porque você vai entregar aquilo que existe de mais sagrado em você para a divindade no próximo mês, no próximo rito. Então, Judas também, dentro dessa analogia, vai nos auxiliar nesse processo de entender que o luto ele envolve a morte daquilo que não me cabe. Eu deixo isso para trás. E ao cortar aquilo que não me cabe, só sobra aquilo que me cabe. E isso que me cabe, ele vai ser santificado numa oferenda no altar, que é o meu íntimo, é o meu coração. E quando eu ofereço isso para a divindade que habita dentro de mim, eu me percebo Deus. E ao me perceber Deus, eu tenho a capacidade de criar um novo mundo, de criar um novo ciclo criativo criador, no qual outra divindade também vai se manifestar. E eu vou perceber que essa outra divindade é a mesma divindade, mas ela está adotando uma forma diferente. E até o próximo programa. Tchau, tchau!